Eu queria falar nesse vídeo algo que está muito fora do senso comum aí, falado por todo mundo. Deram muito poder pro Carlo Ancelotti. A CBF implorou para que o cara viesse. Foram várias negativas quando ele estava no Real Madrid. E a CBF, até então no comando do senhor Edinaldo Rodrigues, implorou para que o Carlo Ancelotti viesse comandar a seleção brasileira. Deram muito poder pro cara. E agora o torcedor vai ter que aguentar, vai ter que suportar algumas decisões do senhor Mister Carlo Ancelotti. Algumas decisões impopulares, como essa daqui, por exemplo, que pegou todo mundo de surpresa na coletiva do Carlo Ancelotti hoje na seleção brasileira, junto com o Matheus Cunha, e ele disse que Danilo seria o jogador, né? Até então, pelo que está sendo divulgado por aí, Danilo é o primeiro jogador já garantido na Copa do Mundo. Ele disse o seguinte, senhores: Danilo é um jogador muito importante, não só em campo, mas também fora dele. Danilo é certo de estar na final dos 26 para a Copa do Mundo. Por quê? Porque eu gosto dele como caráter, como personalidade, como jogo. Ele pode atuar em todas as posições da defesa. Então, entre os 9 defensores vai estar Danilo. Essas foram as palavras de Carlo Ancelotti, senhores. Então, assim, ele começa dizendo que gosta do Danilo como caráter, como personalidade, e aí depois ele fala de jogo que o Danilo pode fazer várias posições. E já foram até divulgadas aqui alguns motivos que levaram o Carlo Ancelotti convocar o Danilo para ser o primeiro jogador a ser convocado para a Copa do Mundo, né? Que é a versatilidade, a regularidade dos 34 jogos do Brasil desde a Copa do Mundo de 2022. Ele esteve à disposição em 24, entrou em campo em 18 e envergou a braçadeira de capitão 10 vezes. Liderança e voz ativa, experiência, e tá aqui, né? Alguns motivos de que Carlo Ancelotti vai levar Danilo para a seleção brasileira. E é como eu disse para vocês, eu queria falar uma coisa aqui fora do senso comum, né? Deram muito poder pro Carlo Ancelotti. Agora não tem mais do que a gente reclamar, galera. Não tem mais. Por quê? Porque ele veio, né, do Real Madrid. Ele veio do Real Madrid. A CBF implorou para que ele viesse para cá e agora o cara vai fazer o que ele quiser. Ele vai convocar quem ele quiser. É, hoje foi até perguntado outras coisas para ele, né, sobre o fato dele ser chamado de técnico retranqueiro. Não gosto que me chamem de retranqueiro. A história fala muito claro. Ter talento e defender bem. Estou convencido de que quem ganha é o que sofre menos gols e não quem faz mais. Tive times que fizeram 100 gols, hoje eu tô meio enrolado da língua, galera, vamos me perdoando aí. Tive times que fizeram 100 gols em um ano. Não gosto que me chamem de retranqueiro, mas o trabalho defensivo é muito importante. O Vinícius Júnior vai estar à disposição amanhã no jogo contra a Croácia. Vamos ver, eu vou trazer aqui a possível escalação da seleção brasileira para vocês, mas deve ser titular com certeza. E é como eu disse para vocês, agora a gente não pode mais reclamar, né? Deram muito poder para ele. Ele vai convocar quem ele quiser, cara. O Carlo Ancelotti é um dos maiores técnicos da história, isso é indiscutível. Veio do Real Madrid, atual campeão da Liga dos Campeões, né? Ele saiu ali pouco tempo, o PSG foi campeão. Foi o único treinador na história, já falei em vídeos aqui no canal, que venceu as 5 principais ligas do futebol mundial: alemão, espanhol, inglês, italiano e francês. Foi o único que venceu as 5 principais do mundo. Aí veio para o Brasil com muita moral, mas que ainda não mostrou o porquê que ele é o Carlo Ancelotti. Dorival Júnior, por exemplo, tem números melhores do que o Carlo Ancelotti, galera. Então, assim, cara, eu tenho uma crítica ao Carlo Ancelotti com relação a esses números na seleção brasileira que ainda não foram bons.
Não entregou números o suficiente para ser digno de elogio. Por enquanto, como eu vi uma notícia esses dias, ainda tá pela grife, galera. E a pergunta que não quer calar: o Carlo Ancelotti vai convocar o Danilo para a Copa do Mundo, mas não vai convocar o Neymar, por exemplo? Vocês acham que, por exemplo, é coerente da parte do Carlo Ancelotti não levar o Neymar para a Copa do Mundo? Eu acho muito incoerente. Muito incoerente. Se ele fala de questão física, se ele fala de questões do cara estar jogando, do cara ser titular, do cara ficar. Do cara estar jogando bem por seu clube, né? E aí ele leva o Danilo, que hoje é reserva no Flamengo. O Danilo é reserva do Léo Pereira e é reserva do Léo Ortiz, né? Não é titular nem na lateral direita. E aí o Neymar, ele vai deixar de fora, né? Vai convocar o Danilo e vai deixar de fora o Neymar. É incoerente. O torcedor tá puto por conta disso. E de fato, é verdade mesmo. Cara, eu entendo o fato do Ancelotti não querer levar o Neymar. E de fato, se fosse eu também não levava. Mas, gente, se ele não vai levar o Neymar, vai levar o Danilo, que não é titular no Flamengo, que não joga na lateral direita, que não é titular como zagueiro e vai pra Copa do Mundo porque ele gosta do cara, me soa incoerente, né? É uma questão de seleção. O nome já diz, é seleção, vai selecionar os melhores que estão jogando. É desanimador, eu nem consigo nem imaginar, por exemplo, como deve estar a cabeça do Léo Ortiz, sabendo que o reserva dele vai para a Copa do Mundo, porque o técnico gosta dele, né? Mas enfim, cara, se o Carlo Ancelotti vai levar o Danilo, o que que a gente pode fazer? A CBF deu poder pro cara. O cara, o cara manda e desmanda. E ele não tá nem aí pra opinião de ninguém, cara. Foram foram eles que foram atrás do Carlo Ancelotti, imploraram pra ele vir. E aí, cara, eu vi até um vídeo do VSR que eu quero trazer aqui pra vocês. Vamos ver aqui, todo mundo junto aqui, que o VSR é o cara, eu gosto muito dele, das opiniões dele. E vamos dar uma olhadinha aqui, só um pouquinho desse vídeo aqui. Coisa rápida, galera. Não queria um técnico do tamanho do Carlo Ancelotti? Ele tá aí. Agora é aceitar que as coisas são do jeito dele. O treinador que nós temos, ele é simplesmente o melhor treinador que vai estar na Copa do Mundo. A Copa do Mundo terá 48 treinadores, perfeito? Dos 48, o melhor treinador, o mais vitorioso, o mais gabaritado, o mais bem-sucedido se chama Carlo Ancelotti. Foi isso que nós, enquanto amantes do futebol, fomos buscar quando ligamos pra ele lá em Madrid, falamos: Ancelotti, quando acabar aí, nós queremos você aqui. E ao fazer isso, você traz um treinador que, falando no popular, está pouco se lixando para o que nós achamos. O Ancelotti, se ele achar que o Neymar tem que ir, ele vai levar. Se ele achar que o Neymar não tem que ir, ele não tá nem aí. Não vai haver pressão, não vai haver incômodo, não vai haver campanha. Por quê? Porque a gente tá falando de um técnico ultra vitorioso. E a partir do momento que você tem na sua seleção um técnico do gabarito, do tamanho do Ancelotti, vai ser do jeito que ele quer. Não queria um Pois é como a gente está conversando aqui ao longo do vídeo, né? Eu tava com essa opinião na minha cabeça, aí dando uma pesquisada aqui nas redes, eu vi esse vídeo do VSR e concordo plenamente, cara. Foram atrás do cara, deram poder pro cara. O Samir Schaut, que é presidente da CBF, falou várias e várias vezes, eu acho que foi umas 3 ou 4, 5 vezes. O nosso técnico terá autonomia total para convocar os jogadores que ele quiser. Ele tá fazendo muito diferente daquilo que o Dorival tava fazendo? Não. Tava fazendo diferente do que o Fernando Diniz? Não. Na minha opinião, não mudou nada. A gente ainda não consegue ver a cara do Carlo Ancelotti nessa seleção brasileira. Um dos pontos principais da carreira dele, como, por exemplo, eu trouxe aqui para vocês, é o fato dele ser chamado de técnico retranqueiro. E nem isso ele tá conseguindo fazer uma boa defesa na seleção do Brasil. O Brasil tá pegando gols aí, não tá conseguindo se defender bem, e eu já falei em vídeos aqui no canal. Temos que ir com a casinha fechada se quisermos ganhar,
Se nós quisermos ganhar essa Copa do Mundo, temos que chegar completamente fechados. Irmão, 2 linhas de 4. Se possível, como a gente tá sem o meio-campo, sem meio-campo, cara, enfia 3 zagueiros aí, libera os laterais, enche o time de volantes e deixa 2 na frente ali, cara. Já que o Carlo Ancelotti não vai colocar Vinícius Júnior no banco mesmo, eu não acredito nisso. Cara, Vinícius Júnior e Rafinha na frente. Talvez ali um Matheus Cunha ali no meio deles para fazer um segundo atacante e ajudar eles a fazer o gol. Mas, irmão, tudo fechadinho atrás. 3 zagueiros, laterais defensivos. O Douglas Santos me soa como mais um lateral mais defensivo. No lugar do Wesley, colocaria o Danilo ou o próprio Éder Militão. Se ele vai levar o Danilo, coloca o Danilo, porra. Ele não é o lateral defensivo, não funciona como terceiro zagueiro. Coloca o Danilo ou o Éder Militão. Éder Militão, Marquinhos, Bremer e Gabriel Magalhães. Douglas Santos na lateral esquerda, o Alexandre do Flamengo, não sei quem que ele vai levar pra Copa. Casemiro, Bruno Guimarães e Andrei Santos. E mete 2 atacantes, 3 ali. Nem contei direito. A seleção tá pra deixar a gente doido. E aí, cara, pra encerrar o vídeo, eu quero trazer aqui pra vocês a escalação da seleção brasileira, o provável time da seleção brasileira. Olha, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, quero fazer um convite para vocês. Amanhã nós vamos ter a live do Imperador aqui no YouTube, por volta ali das 14 horas, mais ou menos, aqui no YouTube, no canal do Gerdinho. Então, se você estiver assistindo esse vídeo até aqui, dá uma cola lá pra gente bater uma ideia. Vai ser um pré-jogo da seleção brasileira e quero contar muito com a audiência de vocês, tá? Aqui tá a provável escalação da seleção brasileira. Muita gente está criticando o Ancelotti por conta dessa linha de 4 atacantes. Gente, vamos lá. A seleção brasileira não tem meio campo. Vamos falar a verdade aqui. É Casemiro, Bruno Guimarães. Concorda? Vamos lá? Se o Casemiro se lesionar, quem vai ser o titular? Se o Bruno Guimarães, que tá lesionado, ainda não se achou um substituto ideal, assim, um cara que, pô, peguei a vaga, é minha. Bruno Guimarães, se tu não tiver, a vaga é minha. Quem foi esse? Tá testando o Danilo aqui agora. Testou o Andrei Santos, que eu achei até que teve uma participação ali, né, com a liderança do Casemiro, mas teve uma participação tímida. Mas, quem são os meio-campistas da seleção brasileira? É Casemiro, Bruno Guimarães. Casemiro, que é da geração passada, tá tendo que vir para essa geração, porque não tem, cara, não tem jogadores. Não tem jogadores. Enfim, a seleção brasileira provavelmente vai vir dessa forma aqui para jogar contra a Croácia. O goleiro deve ser o goleiro Ederson permanecendo no gol. Ibanhas na lateral direito. Hoje eu tava assistindo de placa na TNT Sports, eu vou dar o crédito aqui pro Marcelo Beckler. Ele trouxe um dado, não sei de quem, me perdoe se eu também não sei de quem foi, de que o Ibanhas, em toda a sua carreira, jogou só 7 vezes, se eu não me engano, na lateral direito. 7 vezes. Acho que quando precisou ali, na circunstância do jogo, não que ele acho que deva ter entrado de fato como lateral direito, mas pelo que eu vi lá na TNT Sports, pelo Marcelo Beckler, que ele pegou de outra pessoa, o Ibanhas só atuou 7 vezes na carreira pela lateral direito. Ele é zagueiro de ofício, joga no Al-Ahly da Arábia Saudita, não é isso? Mas enfim, vai provavelmente jogar na lateral direita. Eu acho que quem vai jogar é o Danilo na lateral direita. Eu acho que o Carlo Ancelotti vai querer testar o Danilo ali. Marquinhos, Léo Pereira vai manter. Muita gente diz, mas o Léo Pereira, sei lá, não jogou bem. O Bremer destruiu o jogo, fez um gol. Cara, eu prefiro pensar o seguinte. O Bremer já tá... Vamos pensar aqui com a cabeça do Ancelotti? Pô, já viu o que tinha que ver, fez um bom jogo, fez o gol, é o cara, tá na Copa. Fim de papo. Vai ficar no banquinho aqui. Eu preciso ver um pouco mais do Léo Pereira. Vamos pensar aqui com a cabeça do Ancelotti. Eu acho que ele pensou isso.
Tô errado? Não sei. É verdade absoluta o que eu falei? Também não sei. Mas talvez eu acredito que seja isso mesmo. Vai deixar o Léo Pereira para tentar fazer um novo teste. Douglas Santos, aqui na lateral esquerda. É o único lateral disponível que tem. Eu acho que o Alex Santos se machucou, não sei, gente. Eu não sei. Não sei se o Alexandre vai estar disponível para esse jogo, acredito que não. Casemiro, vocês me perdoem mesmo, cara. Eu fugiu aqui da mente aqui se o Alexandre vai estar disponível ou não para esse jogo. Eu acho que é o Douglas Santos. O Douglas Santos vai ser o titular absoluto, inclusive, da Copa. É a questão do Alexandre. Se você estiver vendo o vídeo até aqui, deixa aqui nos comentários o que aconteceu com o Alexandre. Realmente fugiu da cabeça, vocês me perdoem, tá? Casemiro, titular, capitão. Danilo do Botafogo vai ser testado. Já falei na live do Imperador, aqui nos vídeos do canal. O Danilo tá fazendo o quê no Botafogo, irmão? Danilo joga muito. Ele estava na Europa, era titular absoluto do Nottingham Forest, se machucou e acabou sendo negociado com o Botafogo. Eu acho que o Danilo não deveria estar jogando no Botafogo, nem aqui no futebol brasileiro. Eu acho que ele é jogador para estar na Europa. E aí nós temos a linha de 4 aqui, que vai ter 2 mudanças. Vai entrar o João Pedro e o Luiz Henrique de titular. Eu tenho muita curiosidade de saber como que o Luiz Henrique vai jogar de titular nessa seleção. Eu tenho muita curiosidade. Ele sempre entra bem no segundo tempo, mas vamos ver como é que ele vai atuar bem, como é que ele vai atuar ali pelo lado direito da seleção brasileira. E Matheus Cunha vai permanecer como titular. João Pedro vai provavelmente ser o atacante titular ali. E o Vinícius Júnior, que sinceramente eu acho que o Vinícius Júnior deveria pegar um bancozinho para a gente tentar algo diferente, a gente tentar uma novidade diferente nessa seleção brasileira. Mas, é como eu disse, já falei aqui, não vai pro banco, vai ser titular na Copa, não tá entregando na seleção brasileira, mesmo assim vai ser titular, o que complica bastante. Quero saber a sua opinião, se você ficou até aqui, um grande abraço para você. Amanhã nós vamos ter live do Imperador, né? Eu não vou conseguir deixar o link aqui na descrição, porque o nosso diretor ainda não disponibilizou a live. Mas quero convidar você, se tiver assistido até aqui, assista a live do Imperador, vai estar muito legal. A gente vai fazer um pré-jogo da seleção brasileira, falar sobre escalação, falar sobre essa escalação aqui, inclusive. Vamos bater um papo legal. O chat vai estar disponível para você estar se comunicando com a galera, se comunicando conosco. A gente vai estar falando ali com vocês também. E cola lá para a gente bater papo, tá bom? Um grande abraço para você que assistiu até aqui. Amanhã, Brasil e Croácia. E aí, estão otimistas? Deixa aqui nos comentários o seu palpite. Quem vai vencer? Brasil ou Croácia? Aqui nos comentários. Um grande abraço. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo para você dar um corre lá, me dar uma moralzinha. Tranquilo? Muito obrigado. Um grande abraço. Fui.